Saúde. O tempo muda, a gente acaba tendo mais relatos, né, Adalberto, por exemplo, de casos de gripe, mas tem também aumento aí de casos de rinite, alergia, né, por conta das temperaturas mais baixas. É isso aí, Vinícius. A gente percebe com essa mudança de tempo, tem até aquele ditado comum, Vinícius, uma brincadeira no bom sentido, que as pessoas falam assim: passo a ser acometido agora pelas ites. É rinite, né? Tantas outras ites aí. E é justamente para trazer esse alerta que a gente vai trazer agora um destaque dessa área aqui para o CBN Vitória, não é isso? Pois é, a gente conversa agora com a médica Faradiba Sarkis, que é diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, que ela conversa agora sobre esse tema com a gente. Bom dia, Faradiba. Oi, bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes. A gente acaba tendo essa mudança do tempo agora, né? A partir do outono, a diminuição das temperaturas, o tempo, a umidade fica mais baixa, cerca de 30% nessa época do ano. Assim, é um fator que afeta todos os estados e que gera aí um impacto na nossa saúde, né? Sim, com certeza, especialmente naqueles pacientes que já são alérgicos, né, que já têm um processo inflamatório no revestimento das vias respiratórias. Então, aqueles pacientes que têm rinite ou que têm asma, então eles acabam sofrendo mais. Nesse período também, os vírus circulam mais e os vírus são potenciais desencadeantes de sintomas, tanto de asma quanto de rinite. Então, esses pacientes eles ficam mais vulneráveis, adoecem mais, buscam mais as emergências. Então, é importante manter o tratamento dessas doenças nesse período, de extrema importância. Entendi. E quais que são os sintomas, assim, de que a pessoa pode estar com asma ou com rinite? Tem gente que já sabe, né? Mas tem gente que ainda não é diagnosticado e acaba descobrindo nesses períodos aí de tempo mais frio e umidade mais baixa, né? Sim, com certeza. Então, a rinite, ela se caracteriza pela presença de coceira no nariz, ou às vezes também nos olhos, é comum ter sintoma alérgico também no olho, espirros, aqueles espirros às vezes seguidos, nariz entupido, aquele corrimento nasal, a coriza. Alguns também têm uma secreção que fica gotejando lá por trás do nariz, e às vezes as pessoas ficam fungando, né, puxando aquela secreção para a região do orofaringe. Alguns também têm alteração de olfato, então às vezes a mucosa ela fica tão inflamada e incha tanto que a pessoa acaba tendo prejuízo também no olfato. Então são muitos sintomas. Em relação à asma, tosse, chiado no peito, falta de ar, uma sensação de aperto no peito que às vezes vem. E, assim, são sintomas muito comuns na população. A rinite alérgica, ela afeta 30% ou mais da população. Isso significa dizer que de cada 10 pessoas, 3 ou mais têm esses sintomas. E a asma, entre 10% a 20% da população. Então, são doenças muito comuns. Você falou dos sintomas, dá para diferenciar a rinite e a asma ou tem algum sintoma que deixa a pessoa em dúvida assim, se tem um ou outro? Não, dá para diferenciar sim. Na rinite, os sintomas eles são relacionados à via aérea superior, então eu vou ter nariz entupido, coceira, coriza. Na asma, dispneia, que é a falta de ar, não é? Chiado no peito, tosse. Uma parte dos pacientes vai ter sintoma das duas doenças. Então, assim, a pessoa que tem rinite alérgica, ela tem 4 vezes mais chance de ter asma. Então, ela vai ter os sintomas associados. E quem tem asma alérgica, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, tem sintomas de rinite também associados. Então, tem um percentual desses pacientes que tem sintomas tanto de via aérea superior, né, tanto sintomas de rinite, quanto os sintomas de asma, e esses sofrem bem mais. E nessa época, por que essa época do ano, assim, esses casos acabam aumentando? Tem algum fator no tempo, no clima? Então, a própria queda da temperatura, o ar mais frio e mais seco, ele é um irritante para o revestimento das vias respiratórias.
Então, isso acaba predispondo aquele paciente a ficar mais inflamado, ter mais sintomas. E é aquilo que a gente falou, associado a isso, a gente tem uma maior circulação dos vírus. Então, esses pacientes, quando pegam um resfriado ou quando pegam uma gripe, eles vão ter mais chance de ter crises, tanto de rinite quanto crise de asma. Por isso que a gente recomenda que todos se vacinem nesse período. É de extrema importância. E, aliado a isso, as pessoas ficam mais em ambientes fechados nessa época e acabam tendo mais contato com os alérgenos, que são aquelas substâncias que vão desencadear também inflamação no revestimento das vias respiratórias. Então, ácaros, fungos, animais, essas coisas que a gente tem aí no ambiente interno, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. E existe algum teste específico para diagnosticar essa asma e a rinite? Então, existem os exames por meio dos quais você consegue diagnosticar se você tem sensibilização alérgica. Então, se você tem alergia a ácaros, fungos, epitélios de animais, pólens. A rinite também é diagnosticada por meio do exame clínico, não é? Você vai examinar o nariz e observar se aquele paciente tem características de ter rinite alérgica ou não. E especificamente em relação à asma, além dos sintomas, existe um exame chamado espirometria que os pacientes realizam para quantificar o quanto eles têm obstrução na respiração. Então, assim, tem alguns exames a serem feitos, mas a história clínica é fundamental, assim como o exame físico para o diagnóstico desses pacientes. Qual que é o nome do exame, doutora? Da asma, espirometria. Espirometria? Espirometria. E em relação aos exames de alergia, são os testes alérgicos cutâneos ou dosagens de IgE específica, que é o anticorpo relacionado à alergia. Então, você consegue identificar se o paciente tem alergia a ácaro, a fungo, a epitélios de animais, pólens. Isso é bem interessante, porque aí você consegue orientar melhor as medidas de cuidados ambientais. Agora, por exemplo, quem tem asma tem alguma chance maior de desenvolver rinite ou vice-versa? Sim, é aquilo que a gente comentou. Então, se eu tenho asma, eu vou ter uma chance enorme de ter sintomas também de rinite. A via respiratória, ela está interligada. Então, se eu tenho um processo inflamatório no nariz, eu vou ter mais chance de ter também o processo inflamatório nos brônquios, que são as vias respiratórias inferiores. Então, o contrário também é verdadeiro. A gente até chama a participação dos ouvintes aqui, né? Se algum ouvinte tiver dúvida sobre asma e rinite, pode mandar pra gente. Nosso WhatsApp é o 992994297. A gente também está presente nas redes sociais, @CBN Vitória, no X, no Threads, no Instagram. Participa com a gente, a conversa é sobre rinite e asma. Doutor, eu queria saber como diminuir assim, os impactos tanto da rinite como da asma agora nesse período. O que a pessoa pode fazer para não sofrer tanto? Então, a primeira coisa é assim, se ele já usa medicamento preventivo, tanto nasal quanto os inalatórios para asma, não interromper o tratamento, porque são doenças crônicas e alguns acabam parando o tratamento em determinados momentos, às vezes até assim, vou ver se eu melhorei. Então, assim, não interromper o tratamento sem orientação médica. O tratamento ele deve ser mantido todo esse período. Para os que têm rinite, a higienização do nariz é super importante, então lavar nariz com soro, isso remove muco, remove os alérgenos que podem estar assim, depositados nas vias respiratórias, então é importante a lavagem nasal, manter a vacinação em dia. Tá? Então, vacinar, abrir o período de vacinação, vai lá e vacina, porque aí diminui a chance de você ter crise desencadeada por vírus, manter ambiente arejado. Uma outra coisa que às vezes as pessoas fazem nessa época é pegar aquela roupa que está guardada há um tempão, aquela coberta que está guardada há muito tempo lá e botar para usar. Então, assim, não dá, você tem que higienizar essas roupas que estão há muito tempo guardadas antes de usar, porque senão você vai ter problema.
Uma outra coisa que a gente tem que reforçar é a questão do tabagismo. Então, o cigarro ele é o principal poluente intradomiciliar e ele vai contribuir para essa inflamação das vias respiratórias. Então, evitar ambiente com fumante, proibir que fume dentro de casa. O cigarro ele causa muitos problemas respiratórios. Corrigir infiltrações. Então, tem diversas medidas que você pode tomar no ambiente dentro de casa para diminuir a população dos alérgenos, de ácaros e de fungos. Então, manter tudo arejado e com o mínimo de coisa possível, porque às vezes algumas pessoas são acumuladoras, vão juntando coisa, vão enchendo a casa de enfeitinho, aquilo ali é tudo lugar para acumular poeira. E onde tem gente, vai ter poeira, vai ter ácaro e você vai acabar piorando, né, nesses ambientes. Então, isso é super importante. Doutor, agora tem gente que fala que assim, é praticamente proibido, por exemplo, lavar travesseiro ou almofada com aquele objetivo de reduzir ácaro. Como que eu devo fazer a limpeza desses itens, assim, travesseiro, almofada, tapete, coberta? Tem uma forma de limpar para acabar com o ácaro, assim, ou diminuir? Então, você lavar, não deve lavar porque isso aumenta a umidade no interior ali e acaba predispondo o surgimento de fungos, né? Assim como você também colocar no sol. Então, o ideal é que os travesseiros, as almofadas tenham revestimentos impermeáveis, entende? Que impeçam a passagem dos ácaros. Existem capas próprias para colchão, para travesseiro. Você pode ter almofadas com revestimentos que você possa tirar e lavar o revestimento, né? Mas não o conteúdo interno. Então, assim, são medidas super válidas. E se você não tem acesso a ter uma capa, porque às vezes algumas estão de custo mais alto, o que você pode fazer é mandar confeccionar uma capa mesmo, de algum tecido que seja impermeável. Que aí, assim, você vai diminuir o contato com a população de ácaros, porque se não tem jeito, sempre vai ter ácaro. Onde tem gente, tem ácaro. Uma outra coisa, assim, os ácaros, eles se alimentam de restinhos da pele da gente, então descamação de pele, e às vezes de farelinhos de comida que caem, né? Então, às vezes, aquela pessoa que tem hábito de ficar comendo em cima da cama, dando biscoito para criança comer em cima da cama, aquilo ali tudo vai virar comida para ácaro. Você aumenta a população de ácaro ali naquele ambiente. Por isso que muitas vezes esses sintomas eles vão ser piores ao acordar, ou às vezes vai ter sintoma de madrugada, entende? Assim, o quarto é fundamental nessa questão de cuidados ambientais. Você tem que ter um foco assim, em melhorar o ambiente do quarto, porque se você for parar para pensar, a maioria do tempo você está ali no ambiente fechado no seu quarto dormindo. Você passa 8 horas, às vezes até mais ali dentro daquele ambiente. Então, o quarto é de extrema importância. Doutor, agora eu vi um vídeo ontem no Instagram que prometia, assim, acabar com o problema dos fungos em bichinhos de pelúcia. A pessoa falou que a gente deveria congelar peças do tipo, botar no congelador dentro de um saco plástico e depois descongelar, porque aí ia acabar com esses ácaros. Isso resolve ou entra na mesma condição aí de quando lavar esses itens? Chegou até uma mensagem aqui, Zagoto, de uma ouvinte, perguntando exatamente isso. Vamos ouvir aqui, tem uma mensagem do ouvinte também. Pera aí, doutora. Então. Olá, bom dia. Tô ouvindo aqui, né, a entrevista e hoje eu vi um vídeo, por acaso, né, numa rede social, falando que para evitar ácaros, por exemplo, o acúmulo de ácaros em bichos de pelúcia e dessas coisas que a gente tem em casa, vale a pena, coloca o bichinho num saquinho e etc e tal e depois congela. Né, deixa por 24 horas e depois tira, porque em tese aí o ácaro seria eliminado pelo congelamento. Isso é verdade? Ai, doutora, viralizou. Todo mundo tá vendo o mesmo vídeo. Os ácaros que nós temos aqui são aqueles do clima, são ácaros do clima tropical e realmente se você expor a uma temperatura muito baixa, eles vão morrer. Ok? Tudo bem, morreu. Mas imagina só depois, quando isso descongelar, você vai ter uma umidade ali. E aí podem aparecer os fungos. E se aparecer os fungos,
ácaro come fungo e você vai ter a população de ácaro de novo ali. Existem substâncias que são acaricidas, existem produtos no mercado que matam ácaros. Tá? E aí isso sim você poderia utilizar. Agora, você congelar, aí você vai ter problema depois de novo. Você vai fazer o quê? Ah, matei. E aí agora? E se você for ler sobre ácaros, a parte que mais causa alergia em relação aos ácaros está nas fezes dos ácaros. Tá? O alérgeno maior do ácaro está nas fezes dos ácaros. Então, se o ácaro é um ser minúsculo, você imagina o tamanho de uma bolotinha fecal dele. Então, são partículas muito pequenas que ficam em suspensão por horas. Então, você eliminar isso tudo do ambiente é muito difícil. Você consegue diminuir a população, tá? Mas, assim, não é uma prática que a gente recomende no dia a dia congelar os bichinhos. Tá? Então, use substância acaricida, compre, aí você pode, bichinhos que sejam laváveis, isso também é uma opção, né? Mas o ideal é que você evite mesmo ter esses brinquedos que acumulem muita poeira. Tá? Então, assim, tanto para os bichinhos de pelúcia como para almofada, travesseiro, produto específico para fazer eventual limpeza ou também usar aquelas capas que a senhora recomendou, né? Para almofadas e travesseiros, sim. Para os bichinhos, comprar bichinhos que sejam higienizáveis. E existem no mercado, bichinhos que você consegue limpar, lavar, entende? É por aí. Perfeito, doutora. E o importante, assim, dessas doenças é que são doenças que interferem muito na qualidade de vida. Então, se você não tem elas controladas, essa pessoa ela não dorme direito, às vezes atrapalha o aprendizado, atrapalha o trabalho, porque sabe o que é você não respirar direito, você não consegue produzir, não é? E isso acaba tendo uma série de impacto, tanto na vida social da pessoa, quanto em toda a cadeia produtiva, né? Então, é de extrema importância tratar essas doenças de forma adequada. Uhum. Tem uma última participação do ouvinte aqui, Álvaro. A Poliana enviou uma mensagem para a gente dizendo que quando ela era criança precisou operar de água na pleura. E depois disso ela passou a ser hospitalizada, eventualmente com pneumonia. E essas hospitalizações por pneumonia têm ficado mais comum conforme ela vai amadurecendo, então a idade vai aumentando e as internações também. E ela fala que há até médicos que especulam uma asma, mas geralmente depois constata que é uma pneumonia tratável com um antibiótico. Ela pergunta se esses casos têm relação com a cirurgia que ela fez quando criança. Olha, talvez ela tenha tido uma infecção também na infância que tenha ocasionado um derrame na pleura, tá? Isso acontece. Mas toda pessoa que começa a ter infecções de repetição, sinusites, pneumonias, ela tem que ser investigada quanto à possibilidade de uma deficiência de imunidade, tá? Então, isso é super importante. Algumas vezes a gente tem pacientes que têm asma, às vezes uma asma mais grave, que acaba assim confundindo, quando eu tenho crise, eu tenho infecção e trata como pneumonia, mas assim, ela precisa, no caso, ter uma investigação da imunidade, porque pode ser que ela tenha algum defeito de imunidade e isso que cause as infecções. E provavelmente esse derrame pleural pode ter sido devido a uma infecção, porque pode acontecer, entende? Doutora, obrigado, viu? Nada. Eu acho que é reforçar a importância do tratamento dessas doenças, da manutenção do tratamento nesse período e da vacinação para os vírus respiratórios, de extrema importância nessa época.